Boa noite, bem-vindos a mais uma live da Yorin Garden. Hoje o assunto é jardim vertical, que eu vou fazer com a Lúcia Borges. Assim que ela pedir para entrar, eu já coloco ela. E vai ser muito gostoso conversar sobre isso, porque as dúvidas são inúmeras. Então, se você tem vontade de fazer um jardim vertical na tua casa, ou se você já tem e tem dúvidas de como fazer manutenção, de que plantas usar, plantas que não estão dando certo, já manda o aviãozinho, já chama quem... Deixa eu colocar a Lúcia aqui. Já chama quem você nessa live, porque o assunto vai ser quente hoje. Estou com a Lúcia aqui animada para falar sobre jardins verticais. Vamos esperar que a... Boa noite, gente. Ei, Gabi! Tudo bom, Lu? Eu tô bem, e você? Também, muito bem. Tô com saudades de você. Ah, eu tô bem. A gente até se viu um pouco tempo atrás, mas é muito bom estar aqui junto com você, junto com a Inhorim, trazendo muita coisa legal. Esse tema eu adoro, amo jardins verticais e é muito bom estar aqui presente. Ô, Lu, tava lendo aqui a minha enquete que eu fiz sobre jardins verticais. Eu falei, gente, hoje essa live eu acho que tem pano para manga, porque eu acho que é um dos assuntos que as pessoas têm mais dúvida, né? Sim, Você tá me ouvindo bem, Lu? Eu tô te eu perguntando tô. porque eu Você tô de também tá me fone. ouvindo? Tá ótimo, a conexão tá Tá ótimo. Eu ótima. também tô de fone para ver se dá tudo certinho. A live não Para ver vai. se tem menos interferência. Isso. Ô, Lu, eu vou passar pela. O que que você acha? A Lúcia fez uma sugestão para mim que eu achei ótima de uma estrutura da gente fazer a nossa live de hoje, que eu achei ótima, porque acho que a gente aborda todos os assuntos. Eu ia até pedir para você falar a ordem que a gente vai conversar sobre os assuntos, porque eu acho, até para quem está chegando, quem perdeu a live, depois, quando for assistir, já sabe a ordem, pode até caminhar, né? A live fica gravada aqui no perfil da Yori Garden. Então, qualquer coisa já caminha um pouco para frente. Tenho dúvida na manutenção, tenho dúvida em que plantas que a gente vai falar. Conta para mim essa estrutura que você pensou. Bom, jardim vertical é um tema que a gente pode fazer de diversas maneiras, né? Então, a ideia que a gente tinha, que a gente tem, né, é de falar um pouquinho sobre o jardim vertical, como é que ele é feito, o que que é o jardim vertical, quais são as opções que a gente pode fazer. Nosso tema da live é falar sobre as plantas e eu também fiz uma enquete e as perguntas que chegaram são exatamente quais são as plantas para sol e quais são as plantas para sombra, ou espaços protegidos do sol. Então, nós vamos citar. Eu estou com exemplos aqui para mostrar o que eu tinha em casa, algumas que dão mais manutenção, outras que pedem menos manutenção, que dão certo. Então, vai depender muito do local, a gente vai citar. E eu acho muito legal, porque assim, jardins verticais têm diversas maneiras de ser feitos. Então, também tem algumas estruturas, modelos de vaso, Sim. que eu posso mostrar aqui para vocês. E uma coisa que eu falo, tanto na implantação do jardim vertical, no plantio, quanto na manutenção, a gente tem alguns cuidados, principalmente em se tratar drenagem, tipo de vaso, o substrato, o adubo colocado no substrato de plantio, quanto também a manutenção das regas e adubações periódicas. Então, a gente deve fechar nossa live aí falando um pouquinho também, tanto da implantação quanto da manutenção com as plantas que estão no jardim vertical. Por quê? São um pouco diferentes das plantas plantadas em chão, né? Então, no plano vertical, requer alguns cuidados e dependendo da forma que você montou o jardim, a gente também tem algumas dicas a passar. Ô, Lu, eu acho ótima essa estrutura, porque daí as pessoas ficam sabendo que vão resolver qualquer tipo de dúvida, né? Eu não sei se vai dar tempo, eu acho sempre a gente acha que vai dar tempo, mas não dá. Se por acaso der tempo, eu vou ver se eu consigo passar também, eventualmente, algumas fotos, senão eu publico aqui no perfil da Iorin, que eu acho que é uma coisa muito interessante que a Lúcia falou. É, a gente, quando faz o jardim vertical, dependendo do lugar que a gente for fazer, a gente tem uma estrutura diferente para fazer esse jardim vertical. Então, eu queria falar assim, só para a gente dar o início da nossa conversa, a gente falar um pouco sobre a definição do que é o jardim vertical, né? Que é assim, Sim, quando a gente fala de... eu percebi pela enquete que eu fiz, que muita gente não tem um jardim vertical, mas gostaria de ter um jardim vertical. Então, assim, no nosso imaginário, o jardim vertical que a gente pensa é aquele jardim cheio, com plantas
de preferência com folhagens abundantes, que a gente não enxergue o fundo, que a gente não consiga ver a parede, que seja uma parede bem fechada. Mas se você parar para pensar, né, na palavra jardim vertical, é qualquer jardim que a gente consiga cultivar na forma vertical e não plantado no solo, num vaso. Sim, Né? às vezes é uma planta só, Gabi. Uma planta só em um vaso no plano vertical. Quando, às vezes uma planta trepadeira subindo no muro, subindo numa tela, né? Então a gente tem diversas maneiras de criar um jardim vertical e tentar adequar também às características de cada um, né? Porque se a gente pensar naquele paredão todo verde, com estrutura de irrigação automatizada, de fertirrigação, que é muito bacana, que é muito legal, ele é caro, ele não é barato. E nem sempre a gente tem disponibilidade financeira para criar um jardim desse de imediato, né? Então, às vezes a gente vai começando colocando umas plantas, vai criando um quadro, vai colocando umas plantas interessantes. Eu tenho um chifre de viado, que foi uma das perguntas que apareceu para mim, que foi sobre ele. Eu cultivo ele. Eu tenho alguns jardins verticais na minha casa e em estruturas mais variadas possíveis. Inclusive lá atrás, ó, eu estou aqui no meu pomar em vasos. Lá atrás eu tenho um jardim vertical, tá escuro, com morangos, né? E a gente colhe morangos sempre. Então é uma horta vertical, é possível, inclusive, cultivar hortaliças, temperos, ervas também nesse plano vertical. Eu gosto de definir... Isso é muito legal, Lu, porque assim, no fim, a gente está falando o seguinte, eu acho que, para a gente pensar, eu acho que o jardim vertical, como um pensamento, né, de quando a gente planeja um jardim vertical, por que a gente gostaria de ter um jardim vertical em casa? Né? Primeiro, ele ocupa muito pouco espaço, então é uma forma de você trazer o verde para a tua casa sem ocupar um espaço muito grande. E muitas vezes você tem a sensação de estar vivendo no meio de uma mata, ou se você mora num apartamento, de morar numa casa, inclusive, usando só a tua parede. Então, ao invés de você colocar um quadro, ao invés de você fazer um acabamento, você tem um tipo de revestimento, você coloca plantas. E de uma forma que, assim, muitas vezes a gente tem, assim, quem tem ou varanda ou quem tem apartamento, não tem mais muito lugar para colocar planta. E o jardim vertical é uma boa solução. Mas isso que você falou é muito interessante, Lúcia, porque, assim, realmente, dependendo da estrutura que a gente escolhe para o jardim vertical, ele pode ser muito custoso. E eu acho que é importante dizer que o jardim vertical, é legal você ter uma relação com plantas antes de você entrar nessa aventura de ter um jardim vertical completo. Isso que você falou, eu comecei com um chifre de veado, é muito legal porque a gente pode ter algumas plantas. Se você tiver, por exemplo, 3 chifres de veado aqui no lugar, imagina esse quadro que eu tenho aqui, essa fotografia que eu tenho atrás de mim. Se ao invés dessa fotografia eu tivesse 3 chifres de veado, eu tenho um jardim vertical muito bacana, pouquíssimo custoso, a gente sabe disso, a gente só precisa ter a iluminação correta, mas assim, pouquíssimo custoso. Então, essa parte do custo, gente, é uma coisa que a gente, ao falar, a gente pensar, porque muita gente pode estar assistindo e falar, bom, jardim vertical não é para o meu bico. Qualquer jardim vertical é para o seu bico. É o que a Lúcia está falando. Um jardim, o da Lúcia, que a gente já fez uma live sobre adubação de frutíferas e tudo. Quando ela mostrou a parede verde que ela tem de moranguinhos, é uma coisa. Então, tirando a parte da estrutura, né, Lúcia? Mas é barato, Gabi. É uma tela com jardineirinhas daquelas mais baratas que tem, as mudinhas ali. Não é nada complicado. E é muito bonitinho, é muito gostoso, é muito lúdico, né? Poder colher e a gente come morango o ano todo. Então, assim, é muito legal. Uma coisa simples, feita, não saiu caro. A gente pegou, na verdade, eu peguei um retalho de um jardim vertical que eu tinha feito para um cliente e mandei moldurar e coloquei jardineirinhas com morango. Nada mais do que isso. Não tem irrigação, eu mesmo que irrigo e eu mesmo que adubo periodicamente, mas é uma delícia poder também pôr as mãos na terra e cuidar das plantas, né? Então, eu acho isso muito legal. Ô Lu, fala então dos tipos de jardim vertical, que eu acho que a gente pode falar das espécies que a gente pode ter de jardim vertical para a gente poder se acostumar com as ideias das soluções que existem já no mercado para a gente fazer jardim vertical. Tá, então só definindo, jardim vertical é aquele cultivo de plantas que a gente usa o plano vertical para apoiar o jardim.
seja ele apoiado num quadro, seja ele apoiado numa tela. Tem tijolos, a gente constrói paredes com tijolos próprios para recipientes de planta. Eu tenho aqui comigo alguns elementos que a gente pode usar. Eu tenho modelos pequenininhos para exatamente poder mostrar isso em vídeo, mostrar isso em aula, quando eu estou dando aula, palestra presencial. Então, eu tenho várias coisas aqui que dá para a gente imaginar e depois dimensionar de acordo com o tamanho do espaço que a gente tem. E a gente pode cultivar jardim vertical dentro de casa, como também fora, da mesma maneira que eu tenho vasos dentro de casa, tenho vasos na varanda, e quem tem casa, a gente tem plantas também no jardim, no chão, né? Eu falo muito que o jardim vertical tem uma característica de, além de trazer a beleza, ele ajuda a melhorar a umidade do ar, ele Total. ajuda a reduzir a poluição, porque um volume de folhas de plantas, aqueles fechados principalmente, inibem até barulhos. Então, se a gente tem um jardim, uma parede verde no fundo, às vezes, de uma casa, né, numa casa, e tem uma avenida muito barulhenta atrás, essa parede verde vai amenizar, inclusive, a poluição sonora. Então, é uma coisa muito bacana que a gente tem a vegetação, né, esse plano vertical. E é com uma coisa muito legal, diferente do jardim de chão, é que eu estou usando só uma parede. Eu já medi vários vasos, né? Eu fui diretora de uma empresa há mais de 5 anos, que era especializada em jardins verticais, e a gente media várias estruturas, placa de fibra de coco, vasos estreitos, jardineirinha, vasos maiores, aquelas soluções que a gente dá no Feltro Garden. Então, a gente mediu várias estruturas para quantos de profundidade que eu precisava, mas gira em torno aí de 30, 40 centímetros em média. Uhum. Muito pouco, você não ocupa tanto a circulação, o espaço do ambiente. E além disso tudo que a gente está falando, trazer a beleza, trazer esse conforto térmico, a umidade no ar melhorar, a gente também tem aquela classificação que a gente dá profundidade ao ambiente. Quando a gente tem o verde no fundo, a gente traz essa profundidade. Não precisa ser só verde. A gente tem opções de plantas floríferas, se tiver luminosidade, ou algumas espécies que a gente consegue encaixar. Eu adoro colocar orquídeas, e na nossa última live eu falei isso, nos jardins verticais, às vezes de samambaias, eu encaixo vasos de orquídea ali no meio, quando a flor vem brindando aquela parede, né? E as orquídeas simulam mais ou menos aquela copa de árvore. É uma das soluções para ambientes internos com boa claridade que a gente dá para cultivar orquídea. Como E as a cor folhagens é coloridas também. interessante, né, Lúcia? Porque assim, a gente, muitas vezes, pessoas têm orquídeas em casa e não sabem o que fazer na época que elas não estão florescendo, né? Floridas, é. E é muito interessante no jardim vertical, porque a gente tem surpresas no jardim vertical. Porque como a Sim. folhagem da orquídea ela se mistura com o restante das folhagens, você acaba não tendo essa sensação de que ai, a minha orquídea não está florindo, não gosto do jeito que ela Você está. Eu consegue gosto das pétalas. esperar, né, Gabi? Você Você espera. É consegue. isso, muito E, legal. e eu acho super legal que ela ajuda a dar essa profundidade. Às vezes a gente não tem condição de vir colocando aquele tanto de vaso. Muitas pessoas me perguntam quantas mudas por metro quadrado vocês colocam, quantos vasos que colocam. Mas às vezes a quantidade de vaso é tão grande que não dá. Então a gente às vezes tem alguns truques, eu vou ensinar alguns deles para a gente criar essa profundidade, esse fundo neutro, para que a gente não veja às vezes a cor da parede, a cor da estrutura, e a gente consiga ter essa ilusão que eu estou parede todinha fechada de verde, mesmo não tendo todas as plantas verdes. Então, tem soluções que a gente consegue chegar aí, lá no meio, para o finalzinho da live, eu vou mostrar isso. Mas, finalizando, o jardim vertical, então, é esse cultivo de plantas na vertical. E a gente faz a jardim vertical há muitos anos. A gente, desde quando se criou o cultivo de jardinagem, de paisagismo, os jardins verticais vinham. Por quê? É a era no muro. Eu tenho era no muro lá em cima. É a trepadeira que está na grade, no alambrado, na cerca. É um jardim vertical. Você está usando planta no plano vertical. E aí a gente vem, em algumas outras épocas aí, usando vasos na parede direta. Eu já fiz muito, sem estrutura nenhuma, sair pregando os vasos na parede, né? Muros principalmente, com pinturas próprias e tudo mais. E a gente vai percebendo alguns problemas e algumas dificuldades. E aí foram dando soluções para esses jardins, e a gente vê diversas soluções. A gente tem o Patrick Blanc lá na França e pelo mundo afora. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele vem aqui em Otim, né, pertinho de mim, e ele deu uma palestra. Ele queria ver as plantas de Inhotim, não queria dar palestra para a gente, mas
ele contando como é que ele surgiu a ideia de jardim vertical para ele, é muito legal, e ele usa um tipo de tecido, tipo um feltro garden, para sustentar as plantas. Então, existem estruturas próprias para isso, que são esses feltros gardens, existem telas próprias para isso, que otimizam, em vez de sair furando uma parede, um muro inteiro, a gente apoiar as plantas e essas estruturas estarem apoiadas na parede. Então, existe entre os vasos ou as plantas e a parede algumas estruturas que facilitam não só a fixação, não interfere tanto nessa parede de apoio, saindo perfurando essa parede toda, de alguma forma ajuda a proteger contra infiltrações, né? Que a gente vê muito quando a gente vai colocando muita planta, a planta em contato com a parede vai dando umas manchinhas de mofo e tudo mais. Então, é importante ter esse cuidado. E elas também vão emoldurar, elas vão criar esse pano de apoio. E aí uma planta ficou feia, aquela planta está precisando de trocar de lugar, às vezes é muito mais fácil de remanejar se a gente tiver essa estrutura. Eu vou mostrar todas elas, pode ser um ripado, pode ser uma tela, pode ser esse feltro garden que é tipo desse francês que veio trazer o jardim vertical para um outro patamar, né? Veio falar, citar que é um jardim vertical, né? E a ideia de, depois que Patrick Blanc veio, é fechar as paredes ou criar quadros onde a gente não vê esse fundo, criando realmente a sensação de uma relva, de uma floresta. E isso muitas pessoas gostam, de fechar uma parede inteira, de não mostrar o que está atrás, né? E você ter essa sensação de muito verde, né? E com o design biofílico, como essa necessidade da gente estar envolvido pela vida, pela planta, com as urban jungles, né? Esse jardim vertical ganhou força total. Mas não fiquem desesperados, porque se você não tem, porque o jardim vertical completo, ele além de ter todo um sistema de proteção da parede, um sistema de estrutura, plantas acopladas certinhas, encaixadas, volumosas, a gente já compra planta grande, bonita, né? Vistosa, apropriadas para o local, elas têm irrigação automatizada. A grande facilidade da irrigação automatizada é a necessidade de você não precisar de irrigar. E é um dos problemas que a gente vai ver lá no finalzinho da live, onde a gente vai ver que algumas plantas de cima às vezes ficam secas, as plantas de baixo ficam apodrecidas e só bonitas as plantas do meio da parede. Então, a gente, se souber lidar com a irrigação, ter alguns truquezinhos na rega, uns truques também no preparo da terra, né? No preparo da mesa, até uma irrigação automatizada, a gente consegue uma parede uniforme, crescendo, linda e maravilhosa. Então, são muitas estruturas, podem ser muitas plantas, e assim como as plantas que a gente cultiva em casa, varanda, jardim, a gente vai cuidar também das plantas que estão nas paredes também, né? Os jardins verticais. Nós temos, às vezes, plantas para ambiente de sombra, meia sombra e sol. E a gente usa muitas paredes vivas, né? Nas plantas de meia sombra. As maiores espécies que eu tenho aqui são plantas de meia sombra. Eu tenho, só para você ter uma ideia, Gabi, dois ripados que eram portões antigos com orquídeas e bromélias na minha garagem. Esse chifre de veado com algumas outras irmãs que estão aqui no meio da parede, em vasos separados, com uma tela no meio, na entrada da minha casa. Eu tenho minha paredinha de morango, eu tenho alguns quadros que eu vou colocando plantas também na parede. Então, assim, eu consigo ter jardins verticais em qualquer canto que tenha no mínimo de claridade e uma parede firme para apoiar. E aí, se tem essa Eu acho que claridade, ela fica muito bem. isso que você está contando é muito interessante, porque você mesma, quando você já sabe do que é necessário para um jardim vertical, isso que a Lu estava falando, você precisa ter um espaço, você tem que lembrar de quais são as características do jardim, que normalmente dá umidade na parede, então você já sabe. Você começa sabendo já o que a Lúcia falou, precisa de um gradil, quer dizer, precisa não, mas é aconselhável, porque ao invés de fazer 50 furos numa parede, as dois furos prende um gradil, às vezes 4 furos, e você tem uma série de vasinhos presos nesse gradil com facilidade de replante. Você começa a deixar a imaginação rolar, né? Que é o que aconteceu com você. Então, é um antigo gradil, é uma porta que veio de não sei o quê. Eu muitas vezes uso, você deve usar também o jeito tela pop, que é a malha pop que é de construção, de cimento armado, que é muito barato. Então, assim, quando a gente pensa, é uma coisa muito bacana. E Fica bonito, né? agora Fica fazer um bonito. exercício
com você de pensar assim, nessas soluções que a gente dá para jardim vertical, logicamente, tem um fator muito importante que você tocou, que é a irrigação, e quando a gente faz um jardim externo, a gente tem que pensar, a gente tem menos preocupação para onde vai a água do que quando a gente tem um jardim interno. Porque normalmente quando a gente tem um jardim externo, pode até ser que você não tenha irrigação, no jardim da Lúcia de morangos. Como eu não sei se os teus outros têm irrigação. Você simplesmente vai com esguicho, molha o teu jardim, a água escorre e numa boa você está na área externa. Quando você está na parte interna, você tem que pensar não só na irrigação, que é muito difícil, se você quer fazer uma irrigação manual, você pode estragar um piso, você pode estragar a sua parede, você pode não colocar a quantidade certa de medo de estragar alguma coisa. Então, assim, acaba sendo complexo. Então, você tem que pensar num outro assunto, que é a drenagem dessa água. Então, a gente fala para onde vai a água do jardim vertical que a gente está fazendo bem. Então, eu queria que você explorasse um pouco esse assunto, falando assim, quais são os tipos de parede que a gente pode fazer para o lado interno? Porque, de qualquer maneira, para o lado externo, é o que cabe no seu bolso, é o que você gosta mais e o efeito que você quer dar. Tipo Patrick Blanc, que você pode fazer uma parede de feltro, e hoje já tem módulos de parede de feltro que você compra pronto, que são excelentes, e você pode ter esse jardim fechado, você pode ter jardim, enfim. A parte externa, a gente pode ter todos os tipos, praticamente, de jardim vertical que existem. E na parte interna? Queria que você explorasse um pouco da parte interna. É importante, então, ter essa claridade mínima. Sem claridade mínima, uma vez eu fui chamada para fazer uma loja e não tinha luminosidade. Então é complicado. Então a gente acabou vindo com as plantas permanentes. Né? Isso, eu acabei de declinar também um pedido que a pessoa veio pedir num shopping center para fazer uma parede vertical numa loja. Uma parede grande, eu também declinei, porque eu falei, gente, é jogar dinheiro fora, porque não tem nenhuma. Tem umas soluções com musgos estabilizados, paredes permanentes. Eu não domino essa técnica, eu gosto de planta viva, mas é uma das soluções que a gente dá quando não tem claridade nenhuma, tá? Não é uma parede viva, é uma parede que já foi, uma planta que já foi viva, mas ela foi meio, né? Ela fica meio estabilizada, eles ficam permanentes ali e não exige muito cuidado nem manutenção. Diferente de planta de plástico, a textura é muito natural, a cor dela é muito natural, é muito interessante, mas no caso de jardim vertical mesmo, é que tenha pelo menos uma claridade mínima para a gente escolher as espécies para aquele ambiente. E a gente tem algumas soluções, Gabi, de tanto de você pegar o vaso, molhar no tanque e voltar com ele, que se você não quiser gastar com nada, quanto também de vir com calhas coletoras. E às vezes a gente pode até otimizar, quando eu falo muito isso, às vezes a coisa de irrigação automatizada, a pessoa fica assustada, arregala o olho, mas às vezes você tem uma calha um pouco mais altinha, que recolhe a água que caiu da rega, que cria um reservatório, você põe uma bombinha e ela retorna, você tem um sistema de irrigação automatizado e, ao mesmo tempo, um coletor de água. E não vai manchar piso, não vai manchar bancada, não vai manchar móvel. Né? Então, é possível, feito com calha. A calha, a estrutura, muito semelhante à telha, né? Aquela calha que põe em telhado. Só que ela é num tamanho um pouquinho maior, em geral 15 centímetros de altura, para você ter um nível de água mínimo ali, para caber uma bombinha que vai fazer esse movimento. E aí, nessa parede, uma economia. É muito legal, você recicla a água, né? Sim. E com gotejadores, que a gente usa, inclusive, nas produções, nas hortas, e gotejadores que a gente pode usar nos sistemas bem mais automatizados, mas simples gotejadores, mangueiras, apoiadas na própria estrutura que está segurando o jardim, ela vai irrigar e depois retornar o excesso. De vez em quando, a pessoa que está cuidando desse jardim só vai ver esse nível de água, o que foi absorvido para a planta, o que foi evaporado, e completar, às vezes, com um balde, com uma panela, e já está tranquilo, né? Quer dizer, não teria problema com aquilo de drenagem. Mas é muito importante a gente pensar isso, porque quanto mais planta, mais você vai precisar de entender dessa regra. E às vezes colocar uma planta de cima embaixo da outra, a planta de cima rega de baixo. Então, capricha na de cima. Fala sobre isso, Lu, que eu acho bem legal a gente. Regar. A gente está numa ordem diferente, essa parte eu ia falar no final, mas a gente não tem problema, a gente depois, se precisar, a gente pontua. Mas, assim, a irrigação, quando a gente planeja uma irrigação automatizada para jardins verticais, a gente capricha na camada de cima.
Porque a camada de cima, pela lei da gravidade, está no mais alto e ela vai cair mais rápido a água. A primeira fileira fica mais exposta a vento, se tiver sol, a mais sol. Então, ela fica muito castigada, às vezes fica compactada a terra. Então, a gente abre o gotejador uma vazão um pouco maior, uma quantidade de água um pouco maior. Nas fileiras do meio, a gente vem com gotejadores intermediários e nas paredes, na parte de baixo, dependendo da quantidade de planta, nem põe gotejador, a planta a água que escorre de cima vai escorrer para baixo. Como também vem com aqueles gotejadores bem fininhos que vão dimensionar um pouquinho menos de água, né? A vazão vai ligar e aí aqui em cima sai muita água, aqui sai médio água, aqui sai pouquinha água e você consegue controlar seu nível de umidade. E eles são controlados quer dizer, a força é a mesma, mas vai ter uma quantidade de água que vai ficar favorável àquelas que estão mais por baixo, sombreadas, mais protegidas, que estão recebendo águas de cima, não vai precisar de tanta água assim. Mas a gente pode fazer isso regando também. Então a gente capricha na rega da de cima e a gente só vai colocando menos em cada fileira que você está colocando. Porque, em geral, a gente aproveita, né, uma planta em cima da outra, o vaso da planta, uma planta em cima vai cobrir o vaso de baixo e vice-versa. Então, a gente consegue ter um trabalho bem interessante tendo essa visão também. Você sabe que tem umas placas, né? Que quando você compra alguns jardins, alguns prontos, né? Essas placas, principalmente o de feltro, porque o de feltro nem gotejador tem, né? Ele tem ele tem uma mangueira de irrigação em cima. Como o feltro lava muito mais rápido as plantas, né? Você passa o cano na de cima e ele já vai lavando. E vai jogando, né, de baixo. E é muito legal, porque ela vai lavando isso tudo, né? A gente pode posicionar plantas também que têm essa mesma necessidade. Mas é muito interessante a gente pensar que não existe um tipo de jardim vertical. Cada jardim vertical vai de acordo com o espaço disponível, o efeito que você quer causar e também essa coisa da luminosidade. E você lembrando que as plantas têm manutenção, como a gente já antecipou a rega, a gente também teria que vir com adubação periódica. A gente fala isso no final para fechar nossa aula, mas é importante a gente ter essa ideia da manutenção. O jardim vertical não fica ali para sempre, a gente precisa de cuidado. A rega acaba mais rápido, a planta escorre mais rápido e, em geral, são recipientes pequenos. Eu vou mostrar os tamanhos que eu tenho aqui e os que eu gosto de trabalhar, que é o tamanho que está nesse meu chifre de viado, nessa minha era, que são tamanhos maiores. Quanto maior de terra, mais ela enraiza, mais ela fica bonita. Mas nem sempre eu consigo usar um vaso muito grande, né? Então, isso também interfere nessas plantas. Mas plantas que a gente... é muito bom você falar isso, Lu, porque a gente tem que pensar o seguinte... Lembra que a gente falou no começo da live que você comentou que você ocupa um espaço de 30 a 40 centímetros só. Então você já está reduzindo o espaço que você ocupa, mas o efeito visual é como você faz numa floresta, uma floresta, uma parede. É fora, uma parede. Então você já tem esse efeito grande, mas se você não tiver em mente que você realmente está num espaço reduzido, porque a gente está plantando em vaso, seja ele... feltro, seja de fibra, seja de plástico, seja ele naqueles de cerâmica que a gente coloca na parede. De qualquer maneira, são pequenos vasos. Então, o torrão tem recipientes. Muito espaço. Os recipientes são pequenos. Então, isso que você está falando é importante para a gente lembrar que a gente realmente tem que pensar não só numa irrigação constante, né? Porque é uma irrigação muito mais rápida, por isso que facilita automatizada. Automatizar a sua rega e a adubação também, que tem gente que tem jardim vertical, você vai no final. Mas assim, é importante porque senão você tem um jardim que você investiu no teu jardim, ele está muito bonito e de repente ele começa a ficar feio e você não sabe por quê. Lembra sempre desse recipiente, o jardim fica pequeno. Então, para você plantar uma planta bonita, saudável, você tem que estar de olho o tempo inteiro, o olho que a Lúcia sempre fala. E a observação, né? Mas é importante preparar bem a terra mais enriquecida, com mais nutriente, a planta vai prosperar mesmo estando apertada no vaso. E a manutenção, a adubação a cada 2 meses, em geral, a gente indica também para a média das espécies. E uma dica, quanto maior for a planta, maior que deveria ser o recipiente que vai receber ela para colocar na parede. Nesse mesmo tema, você prefere, aí é gosto pessoal, tá? Você prefere
comprar uma muda pequena para ela se adaptar nesse recipiente pequeno e se desenvolver até onde ela pode? Ou você prefere já comprar uma planta bem desenvolvida e já fique ali e dali ela já ocupa esse jardim vertical? Esse prefere é engraçado. Eu gosto, adoro acompanhar a planta crescer, eu acho que ela se adapta melhor desde pequenininha até grande. Mas meus clientes não, eles querem o jardim pronto. E o jardim vertical a gente já consegue fazer ele pronto. A gente compra mudas já produzidas, generosas. Eu tenho uma samambaia que está atrás de mim aqui, ó. Ela não está nem cabendo no vaso. Ela é uma samambaia Dallas, ela é compacta e ela está cheia de folhinha. E assim, a gente consegue ter isso, né? Então, o cliente quer o jardim vertical pronto. E a gente compra mudas generosas, já mudas caras, não são tão baratas. Então, a gente tem as soluções aí. Eu adoro acompanhar e quando o cliente gosta ou não tem a disponibilidade financeira inicial aí de ter uma muda já desenvolvida, eu ensino ele a gostar, eu faço essa prática aí, porque a planta se adapta da mesma maneira que a gente vai fazer um jardim pequeno, a muda se adapta melhor, tá? Mas é possível sim, e a gente consegue, inclusive, assim, comprar a planta de acordo com essa necessidade, né? A gente vai buscar uma planta, então a gente tem que, uma coisa que eu ia começar a falar, o tamanho da planta. A gente usa muitas plantas que são pendentes, a gente usa muitas plantas que são herbáceas, tipo plantas de forração, e a gente escolhe algumas folhagens que às vezes nem são pendentes, algumas que são trepadeiras, mas algumas que têm alguma característica, às vezes até mais ereta, que dependendo da proposta é possível colocar também. E isso eu vi Patrick Blanc, então, nessa palestra que eu assisti dele, ele estava testando crótons em paredes verticais ao sol pleno. Então, assim, é uma planta arbustiva, grandona, desenvolvida. Então, tem situações que é possível. Às vezes você casar aí uma pendente, uma arbustiva. Eu já coloquei jardins verticais, eu coloquei antúrios no meio das folhagens lá, no meio do jardim. Então, uma planta de baixo crescia, tampava o vaso do antúrio, ele tampava o vaso da planta de cima. Então, a gente tem soluções para criar aquele paredão, mesmo usando plantas que não são pendentes. Mas as forrações e as plantas pendentes, em geral, são as mais usadas. E aí a gente vai encontrar as plantas que são de sombra, sol e as de meia sombra. Lembrando, sombra não é obscuridade, tem que ter um mínimo de claridade para a planta desenvolver. Vamos mostrar as plantas um pouquinho, Gabi? Eu quero, Lu. Eu queria que você mostrasse. Você está sem planta aí, mas você falou que tem foto, né? Eu tenho, mas vai ser difícil da gente mostrar. Qualquer coisa eu tá aqui, Você né? posta isso. Eu tenho que virar para mostrar os jardins, assim. Se a gente, eu acho que até pelo tema do jeito que a gente está falando, a gente está só na imaginação. Depois eu mando essas fotos para a Iorin acho que vai ficar melhor. Publica de uma forma legal. Então, assim, a maioria das vezes que eu faço jardins verticais, muitas vezes são varandas ou são espaços semi-externos, semi-internos, que tem aquela meia sombra. E a gente tem uma gama de plantas pendentes de meia sombra que são muito utilizadas. Eu tenho um grande cultivo de plantas como muitas samambaias, né? Acho que as samambaias que já fizeram jardins verticais em varandas das nossas avós, tias, né? Nas casas, a gente tinha aqueles tripés. É um tipo de jardim vertical, às vezes não apoiado numa parede, mas em um suporte, criando aquela coisa do volume no plano vertical, né? Então, as samambaias a gente tem diversas, muito usadas a renda francesa, não estou com renda francesa bonita aqui, mas eu tenho uma Dallas, que é essa samambainha aqui, ó, que ela é compacta. O que a gente fala? A samambaia compacta, ela tem essa coisa de ser menorzinha, então ela cabe nessa estrutura. Porque dependendo da samambaia, se você vai fazer um jardim só de samambaia, você pode escolher 2, 3 variedades diferentes, fazer um mix de samambaia e ao mesmo tempo vir com um tipo só. Aí vai depender daquilo que a gente está falando, do efeito que quer. Então a gente tem desde samambaias compactas como essa, tá vendo? Ela está tampando só basicamente o que está em volta dela. Ela está precisando de manutenção, precisando de cuidados, porque a terra que está aqui vai ficando, né, consumida pelo enraizamento, pela própria absorção da planta. Então, o suporte de adubação e rega são sempre frequentes. E a retirada de folhinhas secas, né? No caso de todas as samambaias, elas amarelam e secam com facilidade. Nós estamos no inverno e a minha começou a querer secar aqui. Mas está lotada. Vou mostrar atrás dela, só para vocês verem a quantidade de folha. Olha, muita folha, muito. Eu escondo aqui, ó, tranquilamente sem estar nela. E ela é a Dallas, que é a menorzinha. A Se a Dallas gente usa uma.
uma vantagem, né, Lu, que eu acho que muita gente que eu tenho clientes que têm uma experiência traumática com algumas samambaias de jardim vertical, porque às vezes com esse excesso de irrigação que ela acaba tendo, ou às vezes excesso de sol, enfim. A samambaia, por exemplo, americana, né, que é uma samambaia muito comum de a gente ver em jardim vertical, ela aguenta um pouquinho de sol, então ela faz um pouco essa transição, ela acaba ficando pelada em cima. Então você tem uma planta que começa a ficar comprida, comprida, comprida e fica pelada em cima. A Dallas tem essa grande vantagem, é compacta, faz o efeito, então é uma planta maravilhosa e ela fica cheinha. Redondinha, né? Eu gosto muito dela. E É uma assim, graça. só ela ficaria muito bonita. Eu gosto dela, mas se você gosta de uma planta mais pendente, a gente pode vir com plantas como as samambaias, a gente tem a paulistinha, a própria americana, que a gente usa tanto e indica tanto elas, né? Porque elas são plantas fáceis e baratas. Às vezes uma cuia eu divido na metade, faço duas. A manutenção é necessária sempre, porque folhas novas vão caindo, vão saindo. Junto com a Dallas, eu gosto muito da renda francesa ou renda portuguesa. A Adoro. renda portuguesa é aquela mais antiga da vovó, que se esgalha bastante, a francesa é essa mais compacta. Então, uma coisa que a gente usa no jardim vertical, principalmente quando eu vou associar várias plantas juntas, é usar plantas que ela não vai sombrear do vizinho, a vizinha, né? A planta vizinha. Então, se eu venho com uma samambaia chorona, às vezes ela cai folha lá embaixo e vai sombreando várias mudas que estão embaixo. Eu já tive essa samambaia azul, aquela Amazonas, eu não sei se você conhece, aquela Sim, folhona. Ela sim. cresceu 1,20 m na parede de um cliente, a gente mediu com trena, só para vocês terem uma ideia. E eu tinha 3 vasos abaixo mortos. Ela sombreou as plantas que estavam embaixo. Então, assim, o que a gente fez? A gente tirou esses 3 vasos, colocou mais uma dela no vaso lá embaixo e elas fecharam aquele canto que era todo preenchido de 30 em 30 centímetros, um vazio. A gente conseguiu preencher só com 2 dessas samambaias, esse 1,5 m, 1,20 m de plantas que a gente tinha. Então, é muito interessante a gente pensar nesse tamanho, nesse efeito. As samambaias são ótimas, as compactas ficam mais rechonchudas, mais compactas mesmo, né? Menores, e se associam muito bem com outras espécies. E as que são mais pendentes, a gente utiliza ou sozinhas ou menos mudas para que ela não sufoque uma outra, tá? Mesmo estando em vasos separados. Ô, Lu, Eu gosto, fala, você coloca. Você vai mostrar o chifre. o chifre. Tá Olha lindo. que lindão. Essa muda foi pequenininha, Gabi. Essa aqui eu plantei ela pequenininha. Ela tá no mesmo tipo, tá vendo? Uma coisa que eu já vou contar, eu gosto de usar vasos neutros quando é vaso e a mesma cor. A não ser que eu tô fazendo uma coisa mais descontraída. Um dos painéis meus da minha garagem é só de fibra de coco, os chachins, né? Que são para as orquídeas. O outro tem chachim, tem orquídea, tem vaso cerâmico, tem vaso de plástico. Mas essa parede que é da entrada, ela tem toda uma homogeneidade nos tipos de vasos. São todos vasos meia cuia. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. É o mesmo vaso daquela samambaia Dallas que eu tenho. E ela está mais ou menos perto da samambaia Dallas. É a Então, cu... ele cresceu muito. Ele não tampava o vaso dele, agora ele já está tampando, ó. Nossa, você nem vê. E é a cuia 21 que você usa, Lu? É, ela tem, essas aqui, a gente medindo, né? Ela vai quase chegar nos 30 centímetros, tá? Eu vou mostrar os tamanhos de cuia aqui que eu tenho, que dá para fazer as plantas do jardim vertical. Já plantei morango naquela menorzinha, e eu gosto dessas maiores para a planta crescer, né? Então, pensa que, se a gente pensar, minha mão não chega nem 20 centímetros direito, né? Ela quase vai a 30, 27, 28 centímetros, essas cuias que eu tenho de comprimento, independente da marca que a gente utiliza. Em geral, uma meia cuia, né? Então, ela é própria para a parede, né? Ela não vai ficar aquele vaso redondo aqui atrás. Mas é E, uma planta que eu gosto bastante de usar. ô, Lu, isso Adoro. mostrando você falou de um jardim mais formal, mais homogêneo. Eu acho muito legal porque você usou o vaso marrom escuro e bate muito assim. Eu quando eu tenho que fazer uma parede também, que eu vou comprar, fazer uma parede todas de vaso, eu gosto muito do marrom escuro e gosto muito do preto, porque por incrível Eu que uso só os pareça, dois. são os dois, né? Porque às São vezes os dois. fica aquela coisa na imaginação de que o vaso verde vai disfarçar mais, Pois é. mas não é. Não.
ser Não vermelho, é, não é. plástico. Lógico que não desmerecendo os verdes, outras cores, nem nada. Mas se você não quer que o vaso apareça, quanto mais neutro o fundo, melhor. O preto e o marrom, eles somem. E se tem um truque que eu faço, eu vou contar o truque, hein? Esse eu aprendi nessa loja que eu fiz. Independente, né? Se a gente está fazendo um paredão grandão, a gente até impermeabiliza a parede com tinta preta ao fundo, coloca a estrutura, a tela com tinta preta também, e a gente usa vaso preto, irrigação preta. Por quê? O fundo da parede é preto, a estrutura é preta, o vaso é preto, a irrigação é preta. Uma folha que caiu ali, tá tudo preto ali atrás. Você não tem uma parede branca, a estrutura prateada e o vaso verde. E a mangueira azul. Se você tivesse isso aí, ninguém ia enxergar a planta que estava na frente. Todo mundo ia enxergar o que está atrás. E se a gente não quer pintar a parede, às vezes no ambiente interno, que não é nem a pessoa quer, a gente pode usar uma lona preta atrás da estrutura. Eu prego essa lona preta atrás da estrutura do gradil, da tela, com aqueles mata-gatos. A gente prega essa lona por trás, deixa a tela passando aqui e vem colocando os vasinhos de pendurado. Coisa muito simples, né? Você compra isso em loja de construção, é aquela lona um pouco mais grossa, tá? Para não rasgar com facilidade. Essa lona ajuda a dar essa profundidade e, de alguma forma, ela protege a parede também contra a umidade, uma respingada de água, uma umidade, uma transpiração que a planta passou. É um dos segredos que a gente encontra desses jardins verticais fechados. Vai que você tem um vaso vietnamita maravilhoso, deixa ele aparecer, põe uma planta que não caia tanto, né? Use e abuse de um vaso que você mesmo pintou, que tem alguma uma emoção diferente, não tem problema. Mas se é para mostrar a planta e não o vaso, use vaso neutro. No máximo, o Gabi, eu consigo indicar um vaso cerâmico, uma terracota, um vaso de xaxim, mas também são tons neutros, mas eles já vão aparecer um pouco mais. Com Eu certeza. gosto, eu Que gosto de plantas usar mais muito tem? columeia. Aço Vou brasileiro. pegar aqui, eu tô cheia de planta. É, o que Mas essa aqui não tá. Eu trouxe uma columeia que não tá. Olha, já tô derrubando planta, uma puxando a outra. Bom que eu tô no área externa, já derrubei meu copo d'água, uma beleza aqui. Columeia, eu adoro. Eu trouxe essa porque ela tá com flor, ó. Ai, que linda que tá. Eu tenho aqui em casa columeia variegata, tem columeia batom, tem columeia peixinho, tem columeia twister, tá? Que é essa aqui, que é essa rasta que eles chamam também, que tem a folhinha encaracolada. Essa minha aqui, ela tá como planta pendente, mas ela fica maravilhosa em jardins verticais à meia sombra e vai dar flor, quer dizer, não quer dizer que as plantas, cadê minha flor? Perdi, Tá. achei. Não quer dizer que a planta florífera vai precisar de sol. Essa minha não pega sol. Agora ela está pegando porque o inverno desceu, né? Então ela está pegando um pouquinho, por isso ela está um pouquinho mais avermelhada. Ela foi a primeira planta que eu fotografei esse ano. Agora, no meio do ano, que ela está acabando a florada por causa do frio, mas a gente já percebe um tanto de mudinha aqui, ó, que daqui a pouco ela volta a florescer de novo. Então ela está sempre florida. Peixinho também, aquela columeia peixinho, também adora para colocar. Ela já fica um pouco mais alta, então você tem que associar outras espécies aí para fazer a cascata. Mas as columeias em geral eu gosto muito, que a folhagem é decorativa, verde. Tem essa variegata que é linda, tem essa que é encaracolada que é linda também. Pode ser usada num ambiente com boa claridade, que pega um pouquinho de sol, como está acontecendo com as minhas agora. Eu gosto muito da columeia, então, para esses ambientes, tanto a meia sombra quanto com um pouquinhozinho de sol, né? Essa é a minha sombra que pega esse sol filtrado. E eu gosto também, deixa eu ver se tem aqui. Ai, essa aqui tá pesada. Essa daqui tá com filhotinho, ó. Ai, eu adoro essa planta, gente. Eu acho O clorofito, a clorofila. planta-aranha, o clorofito, A eu adoro. Para meia sombra, eu uso muito porque ele é variegata. Então, a gente tem uma coloração, uma claridade sendo trazida para a parede. E ele arqueia, às vezes, de uma forma que tampa também o vaso. Então, e quando vem os filhotinhos, fica mais fofo ainda, né? Essas mudinhas, quando estão com raizinhas, elas já podem ser plantadas. Eu falo que é a planta mais inteligente, das plantas mais inteligentes, porque ela planta seus próprios filhotinhos, afastada dela, para criar seu caminho sozinho, né? Eu acho ela bonitinha demais. Se você tem um sol, Lúcia, eu tenho sol nessa minha parede. Existe uma variedade que é mais de sol, uma variedade que é mais de sombra, no caso do clorofito. Então, a gente tem aqui variegata, no meio
ela é mais de sol. E aqui a variegata nas bordas, acho que agora eu fiquei confusa. Ela vai ter uma claridade, pode ser usada na claridade só, sem sol direto. Eu gosto muito também de usar o Liriops ou o Fiopogo jamborã, né? Os dois conseguem para parede, o variegata para parede ensolarada. Adoro plantar, que ele também dá essa forma de relva, de capinzinho caindo. Você consegue tombar ele no vaso para ele conseguir cair, ou no feltro, né? No suporte que está sendo plantado. E ele também vai dar um efeito bem bacana, né? Meia sombra, eu ainda tenho aqui, ó, sombra, né? Eu ainda tenho aqui a jiboia. E As a de jiboia, Gabi, um todas as... problema que acontece, a minha é velha, tá? Eu trouxe de propósito, tem várias aqui. Mas essa ficava na parede, que eu tenho chifre de viado. Mas olha o que aconteceu, ó, sem folha nenhuma. E olha, folha embaixo. lá embaixo, ela é boa para planta que está muito alta, ou se você misturar com outras que vão tampar essa estrutura, esses galhos, e essa folhagem dela aparecer lá embaixo. Ela está muito grande, ela está de pendurada numa jabuticabeira que eu tenho. A jabuticabeira está cheia de planta de pendurada e está linda também, uma outra forma de cultivar, mas mais para a parede. O que a gente tem que fazer, às vezes, é uma poda e replantar, né? Para ela não ficar tão pernalta, né? A gente pode enrolar no vaso e tudo mais, mas acontece o que você falou com aquela samambaia também, né? E o que acontece com as tradescâncias, com o tostão, que a gente utiliza tanto, vai ficando um tempo, vai Peperômia, ficando feio. as peperômias. A peperômia também vai perdendo, né? Ela vai tendo folha. Aqui vai ficando só nos nós e as folhas novas estão nas pontas. Nesse caso, quando acontece isso, eu gosto de podar, replantar, é uma prática que a gente faz, né? Então, de 2 em 2 anos aí, algumas mais cedo do que outras, a gente, um ano, a gente replanta, podando, incentivando e colocando mudas. Se a gente tem, deixa eu ver, aqui, ó, se você quer cor, eu trouxe uma tradescância, olha que coisa mais linda, eu adoro essa, ela tem uma folhagem, eu acho ela mais bonita assim. Vou virar, hein? A cor da folha dela. É linda. Esse tom rosado. Mas as tradescâncias é a mesma coisa. E a minha está começando a ficar feia. A folha feia aqui e a folha bonita só embaixo. É a mesma coisa. Então, daqui a pouco, ela vai ficando assim, comprida, né? Eu vou retirando as folhinhas secas, vou retirando, mas daqui a pouco eu vou ter que fazer umas podas e replantar também. Ela já vai trazer cor. Essas plantas que a gente está falando, algumas delas que a Lúcia está falando, a gente já está avançando o assunto meio de manutenção, mas algumas delas, que nem é o caso da transdescância, você na hora de fazer a poda, você já vai replantando em cima do vaso, jogando um pouco de substrato ali em cima, aduba. Gente, Perfeito. você não precisa jogar fora a planta. Tem muita gente que joga fora a planta na parede verde, já está feia. É só ter um pouquinho de paciência, ela começa a brotar de novo em cima, você começa a ter a planta de novo. Então, sim, fazendo essa manutenção, dá para fazer isso com peperômias, dá para fazer isso com as boias, dá para fazer isso com a transdescância, várias. Você quase que você faz ela renascer a planta, porque você faz muito próprio com a própria poda e você logo já tem um vaso cheio de novo, a parede verde está linda. E quanto mais você ficar na observação do teu jardim vertical e perceber que ele está começando a ficar careca em cima, você já começa, não só no substrato, enche do substrato, já faz a poda, já vai replantando, para você não ter que chegar num ponto que todo o jardim, você começa a enxergar aquilo que a Lúcia falou justamente, que ela deu os segredos de você não enxergar o fundo do jardim vertical. Quando ele começa a ficar careca, você acaba enxergando mais a estrutura do que a planta. sim. Eu gosto, Gabi, só para fechar nossa lista das plantas para meia sombra, das eras. Eu tenho aqui uma era variegata e ela também vai assim, ó. Eu gosto de enrolar, ela vai crescendo, mas eu gosto de enrolar no próprio vaso para ela ficar compacta. Ela fica do lado da Dallas e a chifre de viado fica em cima dela, lá na minha parede de entrada. Então eu enrolo e às vezes eu faço muda dela também. Então pego um raminho, ponho deitadinho na terra, às vezes eu deito no próprio vaso, ela vai crescendo, vai enchendo. Então eu tenho várias plantas, cada uma cor diferente, uma forma diferente, o vaso é o mesmo. Então eu dou unidade à composição mantendo o vaso, então dá uma simetria, dá um conforto visual vendo isso, e eu brinco com as espécies.
Da mesma maneira que eu poderia vir com uma planta só. Então, é o que você tem, o que você gosta, né? A gente que é paisagem, a gente quer colecionar, quer ter tudo, quer ter experiência. Eu acho que isso é um laboratório que a gente mesmo tem experiência. Lembrando, o que dá certo às vezes numa casa não vai dar certo nas outras, né? Nas outras casas que a gente está fazendo, os jardins que a gente está fazendo. Tem que observar a luminosidade, né? O ambiente, se é ventilado, um local abafado ou não abafado, né? Então é muito interessante isso também. As E eu velas acho, tanto vão para meia sombra quanto algumas toleram sol. e Lu, e para falar de composição, que nem você estava citando, eu acho muito legal quando a gente lá a parede, o dia que você monta a parede verde, você fez uma composição que estava harmônica e funcionava para o dia da ação. Tá travando o negócio? Não, tá um pouquinho só, mas eu consigo ouvindo. Eu só Tá, estava tirando a planta. mas você, às vezes, faz uns truques. Quando o jardim começa a caminhar depois de um tempo, você percebe que uma planta cresceu mais do que a outra. Você acaba, depois você começa a movimentar algumas plantas no lugar, porque você percebe que fica harmônico, porque uma já cobriu a outra. Então você começa a fazer Um mais. lado ficou mais bonito que o outro, você remexe nas plantas, isso facilita. E por isso que as estruturas são tão boas, né? Então isso é importante. Fechando nossas plantas de meia sombra, a gente pode vir com muitas orquídeas, bromélias. Eu tenho uma placa, minha placa de fibra de coco está precisando de ser renovada, mas olha, é uma solução. Aqui é planta epífita, não é planta nem independente, nem planta de forração. Não tem substrato nenhum, elas estão fixadas na própria fibra de coco. Eu tenho umas neuregélias, eu tenho umas tilantes, eu tenho essa barba de velho, essa cabeleira de velho fazendo um acabamento aqui. Às vezes floresce, vai crescendo, vai desenvolvendo. Eu adoro colocar bromelinhas. Coloco muitas orquídeas também, eu gosto de misturar. E essa de fibra, ela é mais estreita ainda, né? Então, ocupa menos espaço e a gente opta pelas plantas epífitas. Já fiz placa assim com ripsalis, que tem diversas variedades. Flor de maio, eu já consegui fixar diretamente na fibra e no xaxim. Quando a gente tinha xaxim, eu sou do tempo que a gente tinha xaxim barato sendo vendido. Hoje é uma raridade quem tem os velhos, né? Elas estão em planta feita de samambaia, né? Demora muito para crescer e foram proibidas para serem comercializadas, mas estão tendo outras estruturas bem bacanas que a gente pode usar. Mas então, bromélias, orquídeas, ripsalis, a gente tem outras espécies que poderiam estar, algumas suculentas pendentes, são muito interessantes também serem cultivadas. Você quer uma parede mais volumosa, que algumas plantas que façam uma volumetria diferente, algumas mais rentes à parede, outras que pulem da parede, assim, que avancem. Uma monstera, né, Gabi? Sim, sim, você pode pôr um xanadu, uma monstera, dependendo A do. mini monstera, que é aquela mais compacta, se você não tem muito espaço. Lembrando, se você põe uma planta muito gigante, escolhe outro lugar para ela não sobrecarregar as outras, né? Ou vem com várias plantas dessas grandonas que elas vão se interagir aí e vão se beneficiar uma da outra. Mas pode acontecer de uma sufocar, crescer mais, sombrear e sufocar. E de sol, esses Então, falando um pouquinho de sol, além daquelas que eu tinha citado, que parece o Coliriops, eu acho uma que a gente usa muito, que eu gosto. Agora a minha jiboia já enrolou nela, já estão brigando aqui. É o alfinete, né? Aspargos, asparagos, pendentes. A minha está bem compacta aqui, mas é uma das plantas que a gente mais usa quando tem muito vento, ou às vezes sol. A gente não quer vir com planta de flor, poderia vir com planta de flor, algumas tradescâncias suportam tal sol. Fucélia dá muito certo, que ela é bem pendente, candente. Já fiz com petúnia, dá mais trabalho, porque a rega, a frequência, a manutenção e a reposição de muda é mais frequente. Gerânio, eu tenho uma pendente ali, que eu estou um xodó, que é o meu brinco de princesa, né? Então dá para fazer muita coisa com algumas plantas pendentes. E lembrando, se tem solão, use e abuse dos temperos, crie horta vertical. A diferença da horta vertical, ô Gabi, é que a gente não pode fechar ela muito, né? Para a gente poder se alimentar daquilo, você tem que deixar um espaço, não fechar, não sobrepor muitas plantas e às vezes mostrando as estruturas e curtindo o que está ali atrás, né? E a gente não vem com aquele elemento nenhum e vem desenvolvendo algumas. Então, dá para colocar algumas flores, Rucélia, asparagus, liriops, algumas gerânios dá para vir também.
Algumas plantas que toleram, como você citou, algumas samambaias que vão tolerar, a Jamaica, né? Ela, jamaicana, cada um fala de um jeito, dá para colocar também. Mas a gente pode também usar os temperos, né? E alguma planta nesse sentido aí. A gente consegue colocar também em parede verde, fica muito agapanto, que de vez em quando dá uma floração também, que fica bonito. Legal, fica mais ereto, mas a É mais, folhagem em si mas de vez cai. em quando você faz uma mistura, então tem algumas plantas eu uso de vez em quando íris da praia, eu uso o agapanto algumas vezes, que fica bem bonito. Uso também umas coisas de folhagem colorida. Então, eu acho Sim, que umas uns cólios, umas coisas diferentes. bonitos. Então, eu acho que a parede de sol que a gente tem que prestar muita atenção é, É a rega, é a rega. Então, é a assim, rega. tem muita gente que mora num lugar que venta muito, né, Lu? Eu acho assim, É. dá pra Eu bem. vou pegar aqui, Gabi, meus vasos. Eu queria pegar esse ponto aí que você falou e mostrar um pouco dos vasos que eu tenho. Sim, Eu aproveita. tinha um É pequenininho. tanto Então, assunto, assim, não sabe. pois é, tô vendo que nossa hora tá acabando aqui, mas dá para estender um pouquinho para a gente falar, mostrar. Tem muita gente que gosta de vaso cerâmico, acho lindo também. Eu Nem adoro. parede vertical, ou seja em vaso, seja naqueles tijolinhos prontos para fazer a parede. Eu gosto de impermeabilizar, porque na parede vertical, como eu falei, ela, pela gravidade, gente, drena mais rápido, a água seca mais rápido. Cultiva um vasinho no chão, de parede, no chão, outro lá em cima. O do chão vai ficar mais úmido. Lá de cima vai secar mais rápido. Então tem gente que coloca a plantinha no vasinho cerâmico, eu vejo aquelas paredes lindas, a gente vai vendo a planta só atrofiar. Então tem que caprichar no tamanho desses vasos menores. Eles são para plantinhas menores que não precisam de tanta terra e às vezes plantas suculentas e você tem que fazer uma rega, apesar de ser suculenta, mais frequente. Eu gosto, acho lindo, mas eu impermeabilizo, eu indico meus clientes a impermeabilizar. Esse tipo de vaso, que são de fibras de coco, ele também drena o excesso de água e eles têm uma característica de absorver um pouquinho. Eu gosto desse aqui, que ele é bem macio, diferente daqueles muito duros, né? E para ele ficar firme, tem essa telinha. Então a gente já compra ele pronto nos gardens e tudo. Para orquídea, para samambaias, para columeias, eles funcionam muito bem. Mas também é pequeno. Eu gosto de vaso que são generosos. Eu gosto desses vasos, né? O meu aqui é pretão, olha. E eles vêm assim mesmo. Eles vêm sem furo. Tem gente que não fura a camada de baixo para servir como calha. Mas cuidado, pelo amor de Deus, que pode afogar as plantas. Recebendo muita água, afoga e apodrece. Mas eu acho interessante sempre furar. E uma dica que eu gosto muito, Gabi, é fazer o furo para frente, ó. O Olha, furo muito, o furo muito atrás, ele escorre na parede, mancha a parede. O furo da frente, ele vai molhar a planta que tá embaixo dele. Vai cair no vaso de baixo, vai cair no chão, não vai sair aquela linha pela parede. Se você comprou um vaso e vai furar para a parede, fura mais para frente, porque você não vai ter esse problema caindo na parede, né? adorei, Escorrendo pela parede. adorei. Posso falar? Adorei essa dica. Nunca tive É uma dica boba, né? Mas que é não interessante. muito. Eu vou mostrar aqui, eu tenho um módulo desse feltro também, que é próprio para isso, são bolsões, tá? É uma das marcas que tem. Tem diversa marca no mercado. Hoje em dia, graças a Deus, eu sou do tempo que a gente tinha que inventar para fazer as paredes. Hoje a gente escolhe qual tipo de parede que a gente Sim. quer, né? Mas aqui, ó, a cor marrom, gente, que bacana. As cores neutras, escuras, elas favorecem as plantas que estão em cima. A desvantagem desse tipo de suporte é que a planta vai enraizando nesse feltro, vai se acomodando. Então, quando você tem que fazer o remanejo ou a revitalização, às vezes você vai ter que interagir um pouco mais difícil a manutenção, a troca, a reposição de planta quanto necessário. Os vasinhos nos suportes ficam um pouquinho mais fácil da manutenção, da movimentação. Mas além desses de dois bolsões, tem módulos grandes, né, que a gente pode colocar e utilizar. E eu tenho, Gabi, duas estruturas. Uma que eu vou mostrar o vasinho. Olha aqui, olha que bonitinho. Já a estrutura pronta, tá vendo? Ela tá aqui com o Esse vasinho. vaso, Lu, eu adoro esse tipo de estrutura, eu adoro para horta, porque horta você não fala. A horta não pende, com raras exceções, mas você não consegue muito esconder o vaso. Então, você Sim, tem que ter uma estrutura que valorize. bonitinho, que valoriza, né?
fica um mimo. Ó, vou mostrar o fundo, tá vendo? É uma tela pregada, ela é bem pesadinha, a madeira é bem resistente, não é madeira simples, madeira bem reforçada, para poder ficar, né, na área externa. A minha tá precisando até de um verniz, já tá bem usada. E aqui eu tinha um vasinho de morango aqui também, ó. Já plantei aqui, você pode, se for uma plantinha menorzinha, a gente põe mais para cima, se for uma plantinha que vai cair, a gente põe mais para cima, se for uma plantinha, agora embolou. Se for uma plantinha que vai crescer, a gente põe mais para baixo, então a gente ocupa de acordo com o que for necessário. E, inclusive, a gente pode utilizar esse vaso, essas paredes, né, essas coisas assim também, vindo com a placa, vindo com vários vasinhos aqui, dá um efeito muito bacana. O que eu tenho no meu morango lá atrás é uma estrutura desse tipo, sem essa madeirona, é só uma mordinha, só uma canaleta que moldura e reforça a planta. E lá na minha garagem eu tenho um ripado. O que é um ripado? É um emadeirado, vai fazer barulho, caiu vazio, fazendo bagunça aqui, Gabi. Você tá vendo, eu tô com espaço, mas eu tô fazendo bagunça. Gosta para poder ter mais estrutura, né, Lu? Aqui eu tenho esse vasinho que eu posso apoiar, inclusive plantinha. Ganhei um calanchói. Posso pôr ele aqui, ó, ele fica lindo, maravilhoso. Né? Tá na madeirinha, olha. Já pus hortelã, já pus tomilho, já pus um tanto de plantinha que estava bonitinha, estava em vaso e decorou a casa, né? Decorou a parede e tudo mais. Como eu posso vir com a placa em cima também? E a gente tem que pôr ripado nesse sentido para poder o quê? Apoiar os vasos. Uhum. Né? Sim. E uma coisa, Gabi, além dessas estruturas todas, que eu acho que é importante a gente pontuar, é o preparo da terra, como a gente já antecipou no começo, no meio da nossa live, é importante a gente preparar e enriquecer a planta, né? Então, na hora do plantio, na hora de uma interferência, sempre observar se o substrato está baixando muito. Nessa hora que você vem com um substrato novo ou vai plantar a muda, vem com adubo. A gente tem Iorim aqui, ó, presente com a gente, né? Sempre nos aproximando nós duas aqui para a gente poder trocar nossas figurinhas. Tem adubos muito bacanas que a Iorim tem, são tanto o Ecocil, né? E o próprio Iorim, que eles são feitos para colocar na terra e a planta vai absorvendo da maneira que ela quer. Então, você não vai ficar com aquela coisa da irrigação, da preocupação de vir com adubo. É um adubo que vai sendo liberado à medida que a planta vai sendo necessitada. E você pode, inclusive, nessas que você tem a irrigação automatizada, vir com um adubo também, que é as outras, né? O H-Master e a H-Master florada, se for para flor, se for para planta de folhagem, que você pode diluir em água e colocar na calha. E a calha, na hora que for irrigar automaticamente a planta, ela já vai vir com adubo. E a planta vai, mesmo estando numa parede, na gravidade, num vaso pequeno, vai estar sendo nutrida, né? Eu acho que a nutrição, a irrigação, uma boa luminosidade, a gente só tem sucesso com as paredes verdes. Seja um vasinho, seja uma parede inteira. Né, Lu? Eu acho que, puxando a sardinha para os adubos da Iorim, uma das grandes vantagens do adubo da Iorim é que você não tem que adubar com muita frequência, além de ele não ser solúvel em água, o Iorim e o Ecocil. Então, você consegue... Eles são próprios para o plantio, né? Eles são próprios para na terra. Sim, e depois você, na hora da reposição, daqui a 2, 3 meses, você coloca ali sabendo que apesar da planta estar sendo irrigada, apesar de estar sendo lavado, o adubo continua ali. Isso é muito, muito importante para jardim vertical, porque a gente sabe que o nutriente está lá, lavado. E às vezes é difícil de acesso, Gabi. Quantas vezes que eu já fui andaime e eu tive que treinar funcionário para subir. Gente, a gente teve que fazer treinamento uma vez, uma fachada de prédio inteira. A gente teve que fazer treinamento com o pessoal do Corpo de Bombeiro, para crescer de rapel para fazer a manutenção, porque não tinha andaime suficiente para chegar na parede toda daquela fachada de prédio, né? Então, assim, como é que vai fazer manutenção? Como é que você vai fazer adubação? Se você vier com um adubo pronto, eu acho que um adubo que vai liberando lentamente, isso já favorece muito, muito. Se você tiver um sistema de irrigação que pode colocar um adubo que seja solúvel em água e ele ajudar na hora da irrigação, dar esse suporte, fica melhor ainda. Então, a manutenção de nutriente, de rega,
eu acho que é fundamental para o sucesso do jardim vertical. A gente não pode descuidar. Uma planta como esse, que é tão usado, esse alfinetinho, ele enraiza tão rápido, ele fica tão enraizado, que às vezes começa a atrofiar se a gente não, né, o alfinete, né? Se a É, gente não troca de adubar. vaso, não aduba, então ele começa a atrofiar, vai ficando feio. Às vezes uma planta que era para ser resistente vai perdendo o vigor. Uma coisa que eu queria acrescentar, Lu, é que o H-Master ainda tem uma vantagem muito em jardim vertical por uma coisa, ele adiciona matéria orgânica. Então, como Sim, tem um recipiente no jardim vertical, um recipiente pequeno, enxuto, se você pode fazer isso através do teu adubo, ele o seu substrato, e além de tudo, fornece vários outros nutrientes, é muito interessante. Você não tem aquele manuseio em apartamento, aquele manuseio de você ter que adicionar substrato todas as vezes que você vai fazer essa manutenção. Então, se você aduba regularmente, quando eu falo regularmente no caso da Iori, a gente está falando a cada 2, 3 meses. Então, não precisa de ser toda vez, né? não é de 15 em 15 dias. Então, assim, realmente, os adubos da Iori Facilita muito. facilitam muito. E você tem mais alguma dica de manutenção? A retirada de folhas, eu acho que como a gente tem algumas plantas que trocam essa folha, às vezes fica feio, às vezes simples, limpa, que aquele dia a dia, aquele contato, você mesmo, não precisa de vir com um jardineiro, você mesmo tirando uma folhinha que tiver amarela, isso favorece muito a beleza e a saúde da planta. Então, a poda de limpeza no jardim vertical, eu acho que ela incentiva novas ramificações, novos folhamentos, novas florações, e ao mesmo tempo traz essa beleza, renova aquele aspecto da planta, né? Verificação de pragas e doenças, quando às vezes aqueles paredões muito fechados, às vezes dá uma doença ali, prolifera, que é uma beleza, porque as plantas estão encostadas uma na outra, né? Não tem isolamento social, elas estão juntas, né? Todo mundo junto ali, às vezes a doença, o vírus, o fungo vai passando mais fácil, né? Uma praga também. E uma coisa que eu acho importante é a gente sempre tentar cultivar uma planta que tem a ver com o espaço que você quer cultivar, né? Sol, se é sombra. E aí a gente vai adequando se eu quero cor, se eu quero flor, se eu quero uma parede toda fechada, com uma estrutura. Então tem diversas coisas aí que a gente poderia ir falando, prolongando nossa conversa aqui, mas eu acho que deu para dar um apanhado Deu para geral. Lu, foi uma aula, pelo amor de Deus, uma aula, foi maravilhoso. Ô Lu, eu queria acrescentar só uma coisa que eu acho interessante para quem já tem a parede verde, né? Porque a gente, até nessa parte de manutenção, que eu tenho certeza que você concorda comigo, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma análise de uma parede que a gente vai implantar um local, a gente diz que a parede de meia sombra, muitas vezes essa parede acaba recebendo, que nem a Lúcia falou, sol em parte do dia, as plantas de cima acabam ficando mais queimadas, o sol se movimenta durante o ano, a gente sabe que no inverno ele baixa mais. Então, muitas vezes, não é que a sua parede, o seu jardim vertical não está dando certo. A gente percebe que, às vezes, até uma parede verde que é de sol pleno, as plantas, como a Lúcia falou, que estão mais para baixo, acabam sendo plantas de meia sombra, tem folhagens que sobressaíram tanto que as plantas de baixo ficaram de meia sombra. Então, é um jardim, para quem quer ter um jardim, quem já tem, você tem que começar, não é nem planta, é observar o que está acontecendo Observar. sempre, para você fazer um remanejamento, perceber que às vezes, murro em ponta de faca, que eu acho que é uma dica que eu queria dar em jardim vertical, muitas vezes a gente implanta ele quer aquela diversidade maravilhosa, mas determinadas plantas vão muito bem naquele jardim vertical e outras não tanto, ou por causa do vento, ou por não luminosidade, acabam ficando careca. Então, assim, eu acho graça no jardim vertical, porque a gente tem a chance de fazer ele mudando ao longo do período. Você sentindo cada vez mais porque você vai tomando para si a responsabilidade de entregar esse desenho do teu jardim vertical. Então, o que muita gente diz que o jardim vertical é uma coisa que dá muita manutenção, não. É uma forma que você tem de interagir com o jardim vertical que dá muito prazer, porque você começa a ficar em relação ao teu jardim. E é fácil, você, no fundo, o que a Lúcia falou, você está trocando planta de um recipiente. Então, você acaba com o jardim vertical, você tendo uma
uma interação gostosa com a jardinagem, porque é prazeroso. Ao invés de você Sim. como ai, quando eu tenho que fazer manutenção, não, pratica observação, se relaciona com as plantas a hora que a gente planta vertical, porque realmente é não só aprendizado, e o desenho vai mudando, porque você vai privilegiando as plantas que estão dando bem na sua E casa. que está dando certo, aquele não dar murro em ponta de faca, eu acho que é fundamental. Não adianta nada. Lúcia, eu quero ter chifre de veado, mas o chifre de veado não adaptou. Ele é muito rústico, ele normalmente se adapta bem às diversas situações. Já plantei no 28º andar de uma parede, uma varanda que recebia vento, e ele se adaptou, tá? Pela irrigação e adubação que a gente foi colocando nele. Mas se não está dando certo, opta, mesmo que seja simples a planta, ou seja, já tenha muita delas, mas ela vai ficar bonita por mais tempo, aquela que está dando certo na sua casa, está dando luminosidade, o tipo de clima, né? Então isso tudo interfere também. Da mesma forma que a gente faz jardim no chão, a gente faz jardim vertical e a gente pode interagir nele, desenhar, repaginar, numa festa vir colocando orquídeas no meio dele para, né, trazer o tema da festa, para colorir, para brindar quem está chegando na festa, quem você está recebendo. Então é uma parede que tem uma visão muito grande. O jardim vertical ele é muito mais percebido, às vezes, do que o jardim de chão. E ele pode ser muito bonito e muito bem prazeroso sendo cuidado pela gente mesmo. Lu, muito obrigada. Eu queria dizer que assim a live vai ficar gravada, gente. Então, se vocês assistiram e sabem de alguém que gostaria de assistir e não teve tempo, dá para rever também. Eu vou deixar aqui no perfil da Yuri Garden. E qualquer dúvida que vocês tenham, falem nesse post. Escreva lá pra gente. Só marca. Que a gente responde. Tá bom? Lu, muito obrigada. É sempre um prazer falar com você. É uma aula. Adoro também. Passa rapidinho. Muito. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Quem precisar da gente é só chamar. Vida do Jardim e eu estou presente aqui para ajudar todo mundo a cuidar bem das plantas e trazer cada vez mais verde para nossa casa e nosso jardim, junto com a Gabi e com a Iorim. Grande, grande beijo. A gente não respondeu a pergunta de ninguém, mas deixa no comentário da live que a gente vai voltar e responder. Eu peço até desculpa, teve gente que reclamou, gente. Eu peço desculpa. É tanto conteúdo que eu acho que a gente tentou abraçar o conteúdo de todo mundo, né? Vamos ver. Por isso que a gente até fez as enquetes antes, né? Beijo, boa noite. Beijo, obrigada, Iorim, obrigada, Gabi. Sempre muito bom estar com vocês. Até a próxima.